também a coordenadora da Escola Bíblica, né, Marcila? Departamento Bíblico da Quadrangular da região, tá? Então aqui a gente gosta tanto de escola bíblica, né, de estudo, e ela que coordena todo esse trabalho. Né? Então a gente fica muito feliz de recebê-la aqui. Ela é pastora também aqui qual que é? Do Atuba, esqueci que era do Atuba, mas é uma bênção ali, o Patrício também está sempre em contato com ela. Já falei para ela que depois dela trazer as crianças aqui, a gente está em parceria. Tudo que tiver aqui a gente vai convidá-los e eles podem nos convidar também que a gente vai, tá bom? Uma bênção em ter você aqui, que Deus abençoe, que você possa trazer aquilo que Deus colocou no seu coração para essa igreja. Amém! Seja muito bem-vindo. Que eu sou aquela que vira e mexe para tirando o pastor deles da igreja. Porque eu sou pastora, né? Há alguns anos já. Cadê o irmão? Conhece a gente desde o começo da nossa caminhada na casa, né? De Deus. Mas antes de tudo, assim, eu sempre fui criada no meio de discussões de futebol. Né? Sou filha mais velha, então a minha mãe diz assim, ela é a cara do pai, a raça do pai, o jeito do pai. Né? Eu fui muito amada pelo meu pai, então eu aprendi a ouvir futebol no rádio. E vocês sabem que alguns anos atrás eu deixava para ela passar roupa na quarta-feira da noite só para ficar escutando o jogo. E tinha dois não sei das quantas ela jogando, eu estava sempre torcendo para um, né? Por causa dessa situação no rádio, não é na TV, no rádio, eu ouvia no rádio. E também a questão de cidadania. Eu sempre questionava, né? Então, daí a gente se encontra com o pastor Aparecido, não é tudo, né? Então, nós temos muitas coisas em comum e nós gostamos de muitas coisas, entendemos que essas coisas, tudo além. As pessoas ficavam indignadas porque uma mulher gostava de futebol, quando eu me converti, era demais, né? Então, e até hoje, às vezes eu esqueço e dou uma opinião. Tem um falando do coach do Atlético, eu falei, ninguém vai falar do Paraná? Ninguém vai falar, só fala mal do Corinthians. Ressuscita! Então, meu filho fala assim, amanhã come vai para a saída, come no teu time. Mas é brincadeira, né? Então, irmãos, nós estamos aqui nesta noite para falar de milagres. Amém. Né? Eu creio que você tem feito essa campanha e veio buscar tudo isso. Nós fizemos ali na igreja, terminamos na quarta-feira passada uma campanha sobre cura pela palavra, né? E ficamos ali 21 semanas tratando sobre esse assunto. E nós vamos entender e vamos aprender quantas coisas na nossa vida precisam ser curadas, né? E hoje nós vamos falar de cura em dois sentidos. Primeiro, em uma família. E segundo, como essa família, que tudo resulta, né? A família bem estruturada, ela vai produzir coisas boas na igreja, no ministério. Né? Então nós vamos falar sobre um texto que vocês nunca ouviram falar, que é a parábola do filho pródigo. Bem? Eu vou ler só um versículo. Alguém não conhece, né? Não, pode ter um visitante, né? Vamos lá. A parábola do filho pródigo, no versículo 28. Só o versículo 28, 15 de Lucas, capítulo 15, versículo 28, diz assim: Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Amém? Amém. Nós vemos aqui um problema, coitado desse pai, né? Nós vemos aqui um pai tinha 2 filhos e os 2 eram pródigos. Alguém, né? Talvez alguém já teve curiosidade de pesquisar. E o filho pródigo, a palavra pródigo, né? Ela tanto ela
vai denotar aquele que esbanja, aquele que não cuida, aquele que é imprudente, como vai denotar aquele que é bom, que tem tanto e que abençoa os outros. Mas também tem aquele que é, amargurado. Então nós vamos falar sobre isso nesta noite. Sabe, irmãos, aquele homem tinha aqueles 2 filhos, um decidiu que queria ir embora. Talvez chegasse um viajante e falasse assim: você vive aqui, você é muito novo, você precisa viver lá fora. Talvez alguém falava assim: olha, eu sou viajante e eu conheço lá em tal cidade, é ótima, tem isso, tem aquilo, que é bom para você. E o coração daquele rapaz foi se enchendo de vontade de conhecer coisas que estavam lá fora da casa do pai. E eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes nós, como filhos do pai e da mãe, ou como filhos, por isso que eu comecei falando do meu pai, como filhos da igreja, às vezes nós temos vontade de ver o que está acontecendo lá fora. Pessoas vão dar uma olhadinha. E esse menino, ele falou assim: pai, eu quero a minha parte, que é meu, é de direito. E o pai deu. E ele foi lá, viveu, gastou, aprendeu, sofreu. Mas um dia ele disse assim: vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir para que ele me aceite não mais como filho, porque eu não sou digno, mas se ele me aceitar apenas como um funcionário dele, está resolvido. E ele assim fez. Mas sabe, o versículo que me chama mais atenção diz assim: e vendo o pai de longe. O pai não deixou de orar, o pai não deixou de esperar, o pai não deixou de buscar. Quando um filho sai, os pais não vê a hora daquele filho chegar em casa de novo. Quando um filho está doente, nós queremos que ele esteja com saúde. Nós deixamos o nosso ponto mais fraco, eu digo, que é os filhos. Eu tenho um pequenininho lá de 1,96 m, grandão. Eu falo que eu ando mais com ele quase do que com meu marido, porque ele que me acompanha nas reuniões e tudo mais. E eu falo assim: eu levo de segurança, o bicho é igual, Ele vai ficar orgulhoso, entendeu? E aí nós fomos viajar, eu falei: eu estou indo embora. Ele: ai, que bom. Eu falei: meu filho. Então, irmãos, mas a melhor coisa que tem é quando eles estão bem. Imagine esse pai, quando ele ia deitar, ele pensava: será que meu filho está bem? Será que o meu filho se alimentou? Será que ninguém roubou o dinheiro que ele tinha? Esse pai ficava se questionando. Então nós, primeiro aqui, como igreja, alguém se afastou. Será que nós, antes de nós deitarmos e dormirmos e agradecermos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem me dado, você pensa: aquele fulano que foi lá na igreja, aquele irmão que era participante, será que ele se alimentou hoje? Será que ele não está comendo lixo? Eu não estou falando de alimento, estou falando das coisas mundanas. Será que aquele jovem que dançava aqui na igreja, aquela jovem, não está dançando em lugares errados por aí? Sabe, nós temos que ter essa preocupação. Nós estamos trabalhando, a nossa região tem trabalhado muito nesse sentido. A igreja com propósito, e nessa igreja todo membro é um ganhador de almas, todo membro é alguém, um líder em potencial. Então, quando alguém chega aqui na igreja, não é eu que ganho, não é eu que trago, somos todos nós. Então, a preocupação não tem que ser só do pastor Aparecido, da sua esposa, da sua família. A preocupação tem que ser de todos nós. Nós vemos tragédias acontecendo, porém nós falamos: meu Deus, misericórdia. Mas às vezes tem pessoas do nosso lado que estão sofrendo. E esse rapaz, então, quando o pai olhou ele lá longe, o pai foi correndo, abraçou, não viu se ele estava sujo, como ele estava. Trouxe ele para casa, mandou preparar uma festa. E a Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende.
somos aqueles que vamos participar de muitas festas. E aí vem esse outro filho e diz assim, mas o que está acontecendo? Que festa é essa? Hoje não é dia de festa, né? Dia de trabalho. E se era dia de festa, por que o meu pai não me avisou? E aí esse filho mostrou a doença dele. A doença, aquela doença silenciosa. Ele levantava todos os dias, tomava café e pensava, eu estou aqui trabalhando, mas o meu irmão está esbanjando dinheiro. Eu estou aqui perto do meu pai, eu faço tudo para o meu pai, mas o meu pai não me olha com o mesmo olhar. Talvez ele passasse naquela sala de oração do pai e só ouvia quando o pai estava olhando pelo outro filho. Talvez ele nunca ouviu, né, o pai, no momento em que o pai estava orando por ele, porque o pai orava por aquele, mas também orava por aquele que estava com ele ali. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos dentro da igreja, mas tem um espírito de inconformidade com a gente. E a gente diz, eu mereço mais a bênção do que o outro. Quando eu me converti, eu era bem revoltada. Quando eu me converti, eu disse assim, como é que pode? O pastor Ismael, né? Foi o meu primeiro pastor, aqui não, sofreu. Eu disse assim, como é que pode? Alguém se converte? Isso daquilo, que eu vi um testemunho de desiste, isso daquilo, e eu falei, eu não era isso. Mas olha, eu estava cumprindo o meu pecado. O pecado do outro é bom, olha, da gente não. E olha como é que Deus já libertou. Eu era praticamente esse filho, eu trabalhava na obra, eu fazia as coisas, mas eu tinha algumas coisas que eu não perdoava, não isso, não aquilo. Eu era praticamente esse segundo filho. E quando alguém saía, a gente tinha uma fase assim dos meninos, que um dia eles estavam tocando na igreja, fazendo teatro, não sei o quê, depois teve uma fase que eles saíram, se afastaram, e a gente sabia notícias terríveis. Eu sempre morei aqui na Paulo de Sula, mas eu congregava lá no Guarituba, bem no começo da igreja. E foi uma fase bem difícil. E aí aqueles meninos voltaram. E voltaram, e não sei o quê. E o pastor abraçava, que bom. E eu dizia, olha, mas que perda de tempo ser pastor. Onde já se viu esse pastor ficar amando ele? Se fosse comigo. Hoje eu sei, né? Irmãos, eu era como esse filho. Para que fazer tanta festa? Daqui a pouco eles vão estar lá de novo. Em vez de orar, em vez de abençoar, em vez de pedir, eles fossem curados. Sabe? Aí, quando isso acontece, irmão, se você está vivendo um momento de inconformidade com alguma coisa, procura teu pastor. E fala, pastor, eu preciso colocar isso para o Senhor. Eu preciso contar isso. Porque estava correndo o coração desse homem. E aí o pai dizia para ele assim, olha, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir. Olha, cobrando. Né? Eu sou crente, eu não falto em uma ceia, eu não falto nos batismos, eu não falto isso, eu não falto aquilo. Né? E aí ele diz assim, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Ele era filho do dono, irmãos. Pense no espírito que estava aprisionando aquele rapaz. Pense se não era igual aquele que levou o outro. Né? Aí ele diz assim, aí o pai falou assim, meu filho, né? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou, aí ele ficou cobrando, né? E aquele que desperdiçou a tua fazenda, com meretriz, mataste-lhe o bezerro cevado, né? Cobrando. E aí o pai disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todos os dias a minha mesa é a tua mesa. Irmãos, Deus está falando para mim assim, para você, todos os dias a minha mesa é a tua mesa. Eu não quero para fora. Não fique com o coração amargurado. Não fique. Eu me converti dia 1º de maio de 1997. Eu cheguei em casa só de folgado, falei, mãe, eu virei, né? Ele fala,
eu virei crente. Pronto. Né? Já me esculachou. A minha irmã disse assim, daqui a 6 meses está aí de novo. Nunca eu senti vontade de sair da presença de Deus. Nunca. Eu dizia assim, eu posso ser expulsa de uma igreja, expulsa da igreja, de outra igreja, mas eu não saio da presença de Deus. Eu disse um amigo bem firme também nesse sentido. Sabe, irmãos? E esse menino ficava cobrando. E o pai falou assim, olha, não envelheceu. Não se preocupe. Não tenha medo. O que eu tenho é teu. E o que eu vou dar para ele, o que ele vai receber, ele vai conquistar. Eu não vou deixar ele desamparado. O pai nunca vai deixar o filho desamparado. Imagine se Deus usasse essa mesma ideia conosco. Né? Então nós somos filhos de Deus, mas alguns saem e voltam, outros estão ali amargurados, e Deus então vai. Não, você recebe, você não recebe, você não recebe. A graça é para todos. A palavra de Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz. Essa família, Deus permitiu, né, é uma palavra, mas Deus permitiu que houvesse toda esse reboliço ali, para haver um conserto. Porque esse filho voltou arrependido, voltou valorizando a casa do pai, principalmente o alimento que ele recebia na casa do pai. Tem muitos lugares que servem, eu costumo dizer lá na igreja, tem muitos lugares que estão servindo fast food. Alimento saudável é difícil. E eu sei que aqui vocês têm alimento saudável. Né? E a gente tem lutado contra isso. Mas para não servir qualquer coisa. Eu quero dizer, irmãos, que Deus curou aquela família naquele momento. Deus falou assim, meu filho, se alegre. Se alegre, né? Porque hoje é um dia de festa. Deus está falando para mim, para você, se alegre, porque hoje eu estou te curando. Você que saiu e está voltando, eu estou te curando aquele que estava aqui e está madeirado. Eu estou te curando aquele que um dia tinha alguma coisa e o inimigo levou e ele está devolvendo. Eu estou restaurando, eu estou abençoando. É isso que Deus está falando. Eu estou abençoando teu casamento, eu estou abençoando teus relacionamentos, eu estou abençoando tuas finanças. É isso. Às vezes nós ficamos presos no passado. Ah, porque eu tinha isso e eu perdi. Porque eu fiz isso e não deu certo. Vamos olhar para frente. A mesa todos os dias está posta para nós. E eu aprendi muito cedo, né? Daí eu tinha escola bíblica na igreja e eu ficava perguntando, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Eu me converti. Aí o pastor falou assim, eu vou mandar a irmã fazer um curso. Eu falei, opa, curso? Eu adoro curso, né? O negócio meu era fazer curso. Daí eu fui fazer missão quadrangular. Fiz um ano. E a gente enchia aquela igreja lá, 100 e poucas crianças e tal, fazia um monte de coisa e tudo mais. E eu estava perguntando. Eu tinha uma professora chamada Irani, lá da Lobo. Ela chegou para mim e disse assim, minha filha, não pare. Vai, continue estudando, porque você incomoda demais. Então eu ficava perguntando. Eu comprei uma Bíblia Viva, né? Aquela Viva, a Viva tem uma tradução bem moderna. Quando ela ia falar, ela olhava para mim, sim, não conhece ela, lembra que ela fazia aqueles escândalos lá? Essa menina aqui me quebra. Né? Aí eu estudava, fazia de manhã, ela falou, você tem que fazer. Deus permitiu, mais tarde eu fiz e tudo deu certo. O que eu quero dizer, irmãos, que nesse inteirinho, nessa situação, houve cura nessa família. Houve uma restauração. Houve ali um entendimento de paternidade e de filhos. Houve ali um entendimento em que quando nós somos filhos, nós estamos debaixo da bênção do Pai. Não há maior e não há menor para
entristecendo, você vai reclamando, mas talvez não com certeza. Se você abrir o teu coração, Jesus vai curar. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem nos abençoado. Muitas vezes eu recebi decreto na minha vida que não ia ter mais jeito. Eu nasci, a médica chamou meu pai numa sala e falou assim: avisa a tua esposa que ela não dura 30 dias. Não nem falar risada. Eu casei, meu irmão, minha cunhada casou grávida, minha irmã casou grávida e eu casei nada de filho. E um dia eu trabalhava numa empresa, o médico passou, né? O médico ele falou assim: você não tem filho? Eu falei: ah, não posso ter. Daí ele falou assim: eu vou te encaminhar para o hospital evangélico, você vai fazer uma consulta lá. Fiz tratamento quase 3 anos. Está lá minha bênção. Todas as vezes, irmãos, depois eu precisava fazer uma cirurgia, Deus preparou aquela cirurgia, eu fui fazer o exame, eu falava, cada vez que eu vou no médico, eu já vi o meu coração do lado direito. Não, o médico não lá, porque meu coração do lado direito. Aí os médicos foram fazer o exame para fazer a cirurgia, ele falou assim: não, você não tem só o coração do lado direito, você é todo trocado. Eu passo diferente, né? Aí ele disse: você tem filho? Eu falei: tem. Estranho, né? Eu falei: não, não é estranho, é Deus. Eu aprendi a depender de Deus. Eu tenho vivido isso. Então, irmãos, eu não sei qual é a sua situação. Talvez tenha alguma coisa errada, talvez tenha alguma coisa, uma situação lá na tua casa que precisa ser tratado. Talvez você seja esse filho pródigo. Talvez você seja esse pai que está lutando com o filho. Talvez vocês, aqui no ministério, né, vocês estão vendo algumas situações acontecer, chamam, uma pessoa vem, e aí o mundo apresenta as coisas tão bonitas, aparentemente, e leva embora. E quando voltam muito machucados. Mas a gente recebe, a gente dá um banho, a gente põe um anel, um calçado, uma capa nova, e ama, porque Deus é um Deus que restaura. A palavra de Deus fala no Salmo 107, versículo 19, diz assim: e clamaram ao Senhor, e Ele nos enviou a palavra. E a sua palavra os curou e os livrou da destruição. Nessa palavra de hoje, nós vemos que a palavra de Deus veio curar aquela família. E vai curar você, vai curar a tua casa, vai curar a tua família, vai curar a tua situação. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Glória a Jesus. Talvez você diga assim: pastora, falando que eu sou o filho pródigo que ficou. Sabe, irmãos, confrontar é difícil, né? Mas às vezes a gente precisa, às vezes eu digo: ali, calma, nossa, sem vergonha. Esse é o jeito que eu falo comigo mesmo, né? Talvez o Espírito Santo fale assim com você: ai, amantinho, né? Você é tão queridinho, eu te amo. Mas comigo o Espírito Santo chega lá, na xixa. Quer? Vai tomar uma atitude? Ou vai ficar quieto? Pecado vai vencer? Quando você viu, pastor Pé? Todos os dias tem que lutar. Quer? Olha, nós temos uma casa do Pai, ou voltamos e ficamos na sujeira novamente. Eu quero pedir que você coloque a tua situação na presença do Senhor. O pastor Aparecido vai orar depois pela campanha, mas eu quero pedir que você coloque essa situação. Talvez você olhe pela estrada e não veja o teu filho pródigo voltando. Mas veja quanto tempo aquele pai olhava para aquela estrada e não via nada, a não ser pó. Mas um dia ele viu o filho dele vindo e de longe ele reconheceu. Talvez seja a restauração do casamento, vai orando. Talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma questão financeira, talvez seja uma questão ministerial, talvez seja um problema de família que vocês estão vivendo lá que ninguém sabe. Coloque isso diante de Deus. Tenha coragem.
Pai querido e amado, eu não sei como cada um está aqui nesta noite. Eu não sei, meu Deus, qual é a situação de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra nos mostra 2 tipos de pessoas, Senhor. E um deles, ó Pai, era aquele que foi embora, que estava amargurado, porque estava sofrendo. Aquele que foi embora, ele ficou triste, sofreu, porque ele deixou a casa do Pai. Mas aquele que ficou também estava sofrendo. Aquele que ficou também estava amargurado. Aquele que ficou também estava entristecido, o coração dele estava magoado. Não tinha como o Senhor operar naqueles corações, nem de um e nem de outro. Mas o arrependimento, o trazer de volta, o receber do Pai, o Pai ali aconselhando, isso houve uma restauração. Eu quero pedir a Deus em nome de Jesus que o Senhor venha operar um milagre na vida do teu filho ou da tua filha. O Senhor venha realizar algo poderoso na vida de cada um. Aquele que está buscando pela sua casa, aquele que está buscando pelo seu casamento, aquele que está buscando talvez por um filho que andava na presença de Deus, que cantava, que tocava, mas hoje está no mundo. Meu Deus querido, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja milagres na vida dessas pessoas, para a glória e para o louvor do teu nome. Eu creio, Senhor, a tua palavra é enviada, e quando a tua palavra é enviada, a cura, porque fala lá no Salmo 107. Eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a palavra, e a palavra os curou e livrou da destruição. E essa palavra venha curar cada um nesta noite, para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.